Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre tratamento de dados no Power Query. Vocês já viram esse tipo de arquivo aqui? Onde nós temos níveis diferentes e nós precisamos agrupar essas informações no nosso relatório? Isso é muito comum, por exemplo, em DRE, e nós vamos ver como fazer o tratamento de dados desse arquivo aqui na aula de hoje. Então já deixa o seu like aí antes que você esqueça, inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma videoaula por aqui. A gente publica vídeo toda segunda e quinta-feira. E aí, vamos ver como tratar esse arquivo de níveis da forma correta no Power BI? Vem comigo logo depois da vinheta. Então vamos lá, nós já estamos aqui com o Power BI aberto e nós vamos começar importando o nosso arquivo. Eu vou clicar aqui em Obter Dados e vou escolher a opção Texto/CSV, já que esse é o tipo de arquivo que nós temos. Aqui nós vamos selecionar o arquivo chamado Delegados. Inclusive, eu vou deixar esse arquivo na descrição do vídeo para você fazer o download e acompanhar esta videoaula junto comigo, combinado? Agora que você vai importar o arquivo Delegados, nós vamos primeiro aqui fazer uma alteração. Perceba que ao importar este arquivo, o próprio Power BI já vai identificar a origem do arquivo aqui como europeu ocidental. Mas a gente pode ver que isso não está correto, porque, por exemplo, aqui nas cidades que possuem acentos, você pode ver que a acentuação não está correta. Isso deve-se ao fato da origem estar incorreta. Nós vamos selecionar aqui então a origem correta, que neste caso é o UTF-8. Nós vamos descer lá no final aqui da lista e escolher aqui o Unicode UTF-8. Feito isso, você vai perceber que o Power BI vai corrigir a acentuação para você. Agora nós vamos clicar em Transformar Dados para levar esses dados daqui lá para o Power Query, onde nós vamos fazer o tratamento da forma correta para conseguir mostrar essas informações agrupadas. Vamos lá, então agora com o Power Query aqui aberto, nós vamos então começar o nosso tratamento. Perceba que nós temos todas as informações na coluna 2. Nós temos aqui países, estados e cidades. E quando nós trabalhamos dentro do Power Query, nós precisamos separar cada informação na sua própria coluna. País é uma informação, estado é outra informação e da mesma maneira nós vamos também ter que separar as cidades. Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos identificar um padrão nos nossos dados. Isso pode variar de arquivo para arquivo, vai depender, por exemplo, do sistema que você exporta esse arquivo e como eles estão estruturados. Neste caso, por exemplo, o padrão que eu tenho está aqui na coluna 1. Perceba, por exemplo, que os países nós temos um código de um único caractere, os estados de 2 e as cidades com 3 caracteres. Com isso, eu vou conseguir utilizar esta regra para separar as informações em colunas diferentes. Você pode ter que fazer algo um pouco diferente aí no seu arquivo. Isso vai variar conforme a sua estrutura. Você pode, por exemplo, ter que verificar se uma determinada coluna está preenchida ou se você tem, por exemplo, uma coluna falando se isso é um estado, cidade ou país. E aí, com esta informação, você vai conseguir, então, estruturar os seus dados aí. Combinado? Então vamos lá. Eu vou aqui, então, começar separando as minhas informações pelo número de caracteres que eu tenho na coluna 1. Então eu vou começar criando uma coluna com o número de caracteres dessa coluna 1. Eu vou clicar aqui na coluna 1, clicar em adicionar coluna e aqui eu vou extrair o comprimento ou a duração. Perceba que a hora que eu clico aqui em duração, ele vai gerar aqui para mim uma coluna chamada comprimento, contendo quantos caracteres nós temos lá na coluna 1. E isso já é o suficiente para a gente saber se é um estado, cidade ou país por essa regra que nós temos. Eu vou começar então criando agora uma coluna condicional, que vai ser a minha regra, que vai determinar cada informação que eu quero. Eu vou clicar aqui em adicionar coluna e vou escolher aqui a coluna condicional. Aqui nós vamos criar uma coluna para o país primeiro. Nós vamos começar criando aqui o nome da coluna chamada país. E aí nós vamos criar a nossa regra. Aqui, se o nome da coluna de comprimento aqui, nós vamos selecionar, foi igual, aí nós vamos colocar o número 1, nós vamos colocar que a saída deve ser o nome do país que está lá na coluna 2. Então eu vou selecionar aqui a saída, selecione uma coluna e vou informar que eu quero o valor que está na coluna 2. Esta é a nossa primeira regra. Eu vou clicar em OK. Perceba que ao fazer isso, ele vai gerar para a gente uma coluna chamada país, contendo apenas o nome do país, quando o comprimento é 1. Quando o comprimento não é 1, os valores vêm em branco e isso faz parte do nosso tratamento, não se preocupe. Agora nós vamos fazer a mesma regra para os estados. Vamos clicar novamente em coluna condicional e vamos fazer da seguinte forma. Vamos colocar aqui uma nova coluna chamada estado e eu vou colocar que se o nome da coluna comprimento for igual, colocar aqui o valor 2,
a nossa saída deve ser, então, o valor que está na coluna 2, já que nós queremos agora o nome do estado que também está na mesma coluna. Eu vou clicar em OK, uma nova coluna será gerada chamada estado e a gente já pode ver as informações. Nosso próximo passo é replicar estas informações para as células vazias imediatamente abaixo. Por exemplo, aqui eu tenho o Brasil. Tudo que está abaixo de Brasil são cidades ou estados brasileiros que a gente pode ver aqui, conforme o nível de hierarquia que nós temos. Então, basta eu copiar essa palavra Brasil para todas essas informações para classificar o estado ou a cidade aqui como sendo brasileira. O mesmo vai acontecer com Argentina e Paraguai. E da mesma forma, nós vamos fazer com os estados. Então, para isso, eu vou começar selecionando aqui o país e o estado. Vou clicar em transformar para modificar essas colunas. Agora nós vamos utilizar um recurso chamado preenchimento. Este recurso ele copia as informações para baixo ou para cima para as células que estiverem vazias. Neste caso eu quero copiar para as células vazias imediatamente abaixo. Então vou clicar aqui, preenchimento para baixo. Perceba que todas as informações vão ser replicadas e aí a gente consegue ver aqui cada estado e cada cidade que nós temos com as informações respectivas aí dos seus países também. Combinado? Olha lá, agora o que nós precisamos fazer é manter apenas o menor nível de granularidade que nós temos nesse relatório. Nós estamos trabalhando com cidades e nós já temos a informação do país e do estado para cada uma das cidades. Então, não faz sentido eu manter aqui as linhas que eu tenho de país, já que inclusive não tem nenhum valor aqui na coluna 3 e nem dos estados. Então, para isso, nós vamos fazer um filtro. Eu posso fazer esse filtro utilizando o comprimento, que eu já sei aqui que eu quero apenas o que for 3, ou, por exemplo, utilizando a coluna 3, mantendo apenas onde eu tenho informações preenchidas. Neste caso, eu vou selecionar aqui a coluna comprimento, aplicar o seguinte filtro. Eu vou remover todas as seleções e vou deixar apenas a opção 3 marcada. E aí nós vamos ter aqui todas as informações apenas das cidades na coluna 2, o país está na coluna de país e o estado está na coluna de estado. Então tá tudo certinho, agora nós vamos organizar os nossos dados e remover o que a gente não precisa mais. Eu vou começar selecionando aqui a primeira coluna, 1, ok? Depois eu vou selecionar a coluna 2, e aí eu vou selecionar na ordem que eu quero que elas fiquem na minha tabela. Depois o estado, o país e por último a coluna 3, que é a coluna que nós temos os valores que nós vamos tratar lá no nosso relatório. Eu vou clicar com o botão direito em qualquer uma dessas colunas que eu selecionei e escolher a opção Remover outras colunas. Perceba que este recurso é muito interessante. Além dele selecionar apenas as colunas que eu quero e remover as outras, ele coloca na ordem que eu selecionei na hora que eu utilizei esse recurso. Perceba que ele já deixou aqui tudo organizado. Então fica essa dica aí, que é uma dica bem legal para você também na hora que estiver organizando seus dados na tabela. Vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos renomear as colunas. Eu vou chamar essa coluna 1 de ID, vou chamar essa coluna 2 de cidade e vou chamar aqui a coluna 3 de delegados, que é o número de delegados que nós temos aqui em cada uma dessas cidades. Agora nós vamos selecionar todas as informações que nós temos e vamos detectar o tipo de dados, clicando em transformar, detectar tipo de dados. Isso é muito importante. Toda coluna dentro do Power BI tem que ter um tipo de dados definido ou você pode ter problemas lá na frente. Então, com os tipos de dados definidos, nós já temos aqui o nosso tratamento criado. Não foi algo muito complexo, vocês podem ver. Então, o que vocês precisam é saber a estrutura que nós temos que manter, onde nós temos cada informação em uma coluna diferente. Informações do mesmo tipo na mesma coluna, informações de tipos diferentes em colunas diferentes. Agora, nós vamos fechar e aplicar, clicando em página inicial, fechar e aplicar para carregar todos esses dados lá para o Power BI, onde nós vamos fazer aqui o nosso visual de matriz contendo essas informações de formas agrupadas. Pronto, agora nós já temos aqui a nossa tabela delegados com todas as informações. Eu vou utilizar aqui para este exercício o visual de matriz. Então aqui em visualizações eu vou escolher aqui a matriz, que é muito semelhante à tabela dinâmica do Excel. Inclusive a gente pode ver aqui, olha, nos campos, as linhas, colunas e valores, como na tabela dinâmica. Vamos começar colocando aqui o país em linhas. Eu vou arrastar para cá e você pode ver que todos os países já vão aparecer ali no nosso visual. Agora nós vamos colocar também os delegados aqui em valores, para ele somar os nossos valores. Isso é uma medida implícita. Perceba que ele somou todas as informações. Inclusive, eu vou aumentar um pouco o tamanho do texto aqui no nosso visual, clicando em formato e vou escolher aqui a opção grade e escolher aqui o tamanho do texto. Vou colocar 20 para ficar um pouco mais visível para a gente. Perceba que aqui ele já somou para mim o meu grupo maior, que são os países, colocando ali quantos delegados eu tenho naquele nível. Para a gente trabalhar com mais de um nível, basta você voltar aqui nos nossos campos do nosso visual de matriz e colocar as informações aqui logo abaixo em linhas. Então eu vou puxar agora o estado,
perceba que ele já vai criar aqui uma hierarquia, colocando inclusive aqui para a gente os nossos ícones de mais e menos aqui para a gente expandir. Ó. Se eu clicar em Argentina, eu consigo ver agora os estados da Argentina com seus respectivos delegados. Se eu clicar aqui em Brasil, eu consigo ver também os delegados de cada estado. E se eu quiser ver mais um nível, basta eu arrastar aqui a cidade mais uma vez para baixo de estado e nós já vamos ter todas as informações aqui. Olha, perceba que ele vai criar mais um nível. Se eu abrir aqui, por exemplo, Córdoba, eu consigo ver, por exemplo, aqui as cidades que nós temos e aí a gente pode trabalhar com os nossos níveis de forma correta dentro do Power BI. O que você achou dessa dica? Se você gostou, deixe um comentário aí falando o que você achou e, claro, não esqueça de deixar o like no vídeo. A gente se encontra no nosso próximo vídeo com outra dica. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.